Oi, pessoal, boa noite. Bom, primeiro, gente, eu queria pedir para vocês mandarem um joinha aí para saber se vocês estão me vendo, para saber se vocês estão me ouvindo, porque a live que eu fiz com a Mari no domingo, meu áudio ficou péssimo, péssimo, péssimo. A live foi maravilhosa, foi um sucesso, mas o meu áudio não foi legal. Então hoje eu tô tentando usar o fone, apesar de eu não curtir muito, porque esse negócio aqui, o microfone, ele fica batendo no meu cabelo, mas enfim, mandem um joinha aí para saber se vocês estão escutando e me vendo, por favor. Meu mano já mandou um joinha, legal. Mandem aí, pessoal, todo mundo tá me vendo, tá me ouvindo? Ok, então vamos começar, gente. Boa noite, espero que vocês estejam animados para participar da nossa live, né? Eu vou chamar minha convidada aqui especial de hoje, a Camila Damasio. A gente se conhece há bastante tempo, né, Camila? Já vou deixar lá. Gente, pessoal, vamos lá, vamos chegando para nossa live. Educação na quarentena é um tema muito, muito interessante, tá? Boa noite, Camila! Oi, Cássia, tudo bem? Tudo bem? Olha só, agora a gente vai fazer o teste com a Camila, tá, gente? Vocês mandam um joinha aí para ver se vocês estão vendo e se vocês estão ouvindo a Camila, tá bom? Vamos lá, vamos Isso, eu tô esperar sem esse... fone, eu tô ouvindo bem. Certo. Então vamos fazendo o teste, mas fique tranquila, viu? Que aqui o pessoal hoje vai participar bastante, que eu tô vendo aqui o pessoal entrando, ó, mandando joinha, legal. Então vamos lá. Camila, queria agradecer, né, de você ter aceitado o meu convite de estar aqui, né, uma terça-feira à noite, conversando sobre um tema aí muito, muito importante, né? Então, a gente vai tentar dar conta dos comentários, tá, gente? Na live passada eu fiquei perdida, tá? Mas vamos lá. Camila, gente. Não ouvi. Camila, se apresenta aí pra gente. Então, eu sou professora há 13 anos, dei aula para ensino fundamental já no colégio particular aqui em Bragança e atualmente sou professora de infantil aqui na prefeitura. Além de ser professora, uma das minhas paixões é a psicologia. Eu atendo em clínica e ultimamente eu tenho focado mais em criança e adolescente, que é uma demanda que está crescendo muito e que é difícil a gente achar profissionais que atendam esse público, que é um público É mais verdade. complicado do que atender adulto, na verdade, né? É verdade, Camila, é verdade. Acho que por isso até que o pessoal falou, opa, né, psicóloga, vai falar sobre educação, professora, o pessoal ficou bem animado, viu? Tem até algumas Ah, e além perguntinhas do aqui. mais, além de atender também na clínica, eu trabalho na ecoterapia aqui em Bragança, ali no Poço de Monta. Olha que bacana, gente, né? Então a Camila aí, ela tá tanto com um pezinho na psicologia quanto na educação, né? E atuando, olha só, né, na clínica e na ecoterapia, né? Fala um pouquinho da ecoterapia, porque tem pessoas, né, que só ouvem falar, associam a questão, né, dos animais, dos cavalos, enfim, mas fala só um pouquinho pra gente, né, pra gente ir conhecendo melhor. Então, o atendimento da ecoterapia, acontece aqui no Posto de Monta. Né? Para quem não conhece, a gente está quase 4 anos já ali. E a gente trabalha como se fosse é um braço da saúde aqui do município. Né? A gente está ligado à instituição São Lucas, que é o responsável por nós, e a gente atende desde os 2 anos até ter disposição para o cavalo, né? De gostar também. É, a criança, o jovem que participa lá conosco, ele tem um encaminhamento. Então não é, eu gosto de andar de cavalo, vou lá. Não, ele tem que ter um encaminhamento de um médico que autorize ele. A nossa demanda hoje são os físicos, né? Muitos autistas e síndrome de Down, mas a gente atende várias patologias. Olha só que interessante, né, gente? Então, é um trabalho, assim, de uma equipe, na verdade, né?
É toda uma Sim. equipe que atua, né? Quem que trabalha lá com você? Assim, quais são os profissionais que estão na equipe? Lá a gente é em psicólogos, fisioterapeutas, uma pedagoga e o equitador. É uma equipe, né, multidisciplinar e é uma demanda assim, cada caso é avaliado e a gente escolhe o mediador para aquela pessoa, para aquele praticante. Eu acho super interessante, gente, super interessante mesmo, né? E, na verdade, é difícil ter, né, esse serviço nos municípios, né? Há pouco tempo, né, para quem está acompanhando minhas lives aí, sabe que eu atuo lá em Extrema, há pouco tempo a prefeitura lá está inaugurando esse serviço de ecoterapia, né? E, nossa, é o máximo, né? A gente fica super contente, né, por conta da evolução, né, das crianças, dos adolescentes, chega a ser muito visível, né? Você que trabalha de perto, você tem isso, né, na sua experiência. É, o pessoal da Eco tá me vendo, tá me assistindo, que eu tô vendo eles entrando aí. Qualquer dúvida depois, se alguém estiver assistindo, alguma criança especial, adulto, só deixar um recadinho que a gente passa maiores informações. Olha que bacana, gente. Colegas da Camila aí da Eco, viu? Sejam bem-vindos aqui. E qualquer coisa interage com a gente, tá bom? Interage aí, manda aí um oizinho, né? Pode mandar um comentário, complementar aqui com a gente, que é isso, né? Aqui a gente A tá gente para também tá de quarentena, né? A gente parou os atendimentos também. Então, a gente está esperando a secretaria autorizar, acalmar as coisas, para a gente poder voltar. é isso que eu ia te perguntar, porque fica limitado, né? Sim. E, e pelo jeito a Porque é gente. reabilitação, né? É reabilitação. Exatamente. E a gente não tem ainda, né, um posicionamento, a gente está aguardando, né, até que em Bragança mesmo a gente não sabe, né, como que vai ser. E aí, por isso que eu convidei a Camila para a gente falar um pouquinho sobre educação na quarentena, gente. Tem um pessoal aí, né, os pais principalmente, estão surtados já, né? A gente sabe que não tá fácil. Eu ainda não cheguei nessa parte, né, do meu filho tá estudando em idade escolar, mas eu tô surtada também, tô na Não turminha da pode, não pode. Cedo ainda. tarde, né, gente, né, mas psicólogo também surta, tá? Mas, Camila, vamos lá. Traz pra gente aí um pouco, né, da sua vivência aí agora enquanto professora, no ensino infantil, né, na sua experiência da educação. O que que você pode passar um pouquinho de dicas aí para os pais? Surgiu uma pergunta para a gente aqui, eu fiz nos stories algumas perguntas e o pessoal trouxe aqui quais atividades são mais benéficas para crianças de 1 a 2 anos, por exemplo, tá? Mas aí você fica à vontade para falar para a gente. A creche, como a gente chama, né, que é 0 a 3 anos, essa fase a gente tem que estimular muito a fala. Então, o que a gente trabalha na escola? Música, oralidade. Então, nomear, vai brincar? Brinca com a criança, nomeia objeto. A musiquinha não é simplesmente colocar a música lá no YouTube e deixar a criancinha lá assistindo. Não. Porque a criança não, ela tem que ter uma associação do simbólico. Então, ela não sabe, ela está escutando lá, ela não vai compreender. Agora, se a mãe, o cuidador que está lá com a criança, canta junto, então o sapo não lava o pé. Vamos pensar assim. O sapo, olha, esse é o sapo, tá vendo o sapo? O pé, nomear a parte do corpo. Então, essa idade, a gente fortalece muito a questão da fala, para a criança começar a se comunicar. Que é a fase da mordida, né? Na escola é a fase de vampirinho, nessa idade. Porque a criança não sabe contar o que ela sente, o que ela pensa. Então ela vai morder. Então, se a gente começa aos poucos a estimular a fala, isso é o objetivo da educação infantil. Agora mesmo, esse ano eu tô com o infantil 3, que é 3 anos. A gente chama infantil 2, infantil 3, infantil 4, assim, na prefeitura. E eu recebi crianças de 3 anos que ainda não sabem falar. Olha só. Então, o que que a gente faz? A gente, educador, a gente busca fazer um encaminhamento, chama os pais
conversa. Porque não, até certa idade, a criança tem que ter um número X de palavras, Entendi. né? E se isso não acontece, a gente encaminha para uma fono para fazer uma avaliação sobre o que está acontecendo. Isso é interessante, né, gente? Então, os pais que estão assistindo, né, que tem criança nessa idade, olha que bacana, já tem dicas aí para pôr em prática, né? Hoje mesmo, né, com a criança, se a criança não quiser dormir, aí vamos começar a cantar musiquinha, né? Ah, eu vou colocar em prática aqui em casa, apesar de a gente já aprontar muita coisa aqui, mas é bacana, né? Estimular, que o Arthur tá aí de 0 a 3 mesmo. E, e nessa quarentena, né, não é fácil, porque eles consomem nossa energia, né? Porque eles têm energia para dar e vender. E chega uma hora É. que você precisa buscar, às vezes, uma atividade, mas para estimular mesmo, né, o desenvolvimento, não é brincar por brincar, né? Ter essas Não. é bacana por conta disso, né? Que você vai estar brincando com a criança, né? Construindo aí seu vínculo com ela e vai estar estimulando. Olha que bacana. Não é além só da música, né? O brincar, a gente tem todo um propósito. A gente não vai dar uma atividade de uma folha para uma criança de 0 a 3 anos. Então, é através do lúdico. Às vezes, eu já tive casos, quando eu comecei a dar aula, que eu ouvi da família falando assim, mas por que eu pago a escola para a criança brincar? É assim que ela vai aprender? Vai perder tempo, fica brincando em casa, não é? Mas é todo assim, é um conhecimento que o professor tem que ter, a paciência de explicar para essa família a intenção do brincar, que a criança aprende no lúdico, né? Quantas atividades existem? Aí a gente pensa assim, tá em quarentena, eu moro num apartamento, o que eu vou fazer? Não tenho espaço, não tem quintal. Gente, tem muita coisa que a gente pode fazer, a gente já foi criança, né? A gente não tinha internet, a gente não tinha celular, a gente rabiscava, não é? Aproveita quem tem azulejo em casa, lá no banheiro. A gente deu tinta no início do ano, algumas tintinhas de presente para as crianças. Meus alunos ganharam. E pega o guache, vai lá pintar a parede do banheiro dentro do box. Depois é só lavar facinho. Entendeu? Tem atividade, as crianças maiores fazer um desenho. Nessa época de quarentena, fazer um desenho do seu sentimento. O que você está sentindo? Olha que bacana. Mas uma Isso coisa muito, né? Mas uma coisa bem importante que eu tenho lido, percebido aí, é que alguns pais falam assim, agora eu fico o dia inteiro em casa com meu filho. Enxerga isso como positivo. A gente tem que pensar que não é a quantidade de tempo que você tem que se dedicar para o seu filho, mas é a qualidade. Às vezes você pode ficar 1 hora com o seu filho, mas é a qualidade que você vai ter daquele tempo com ele. Porque isso não adianta nada você passar a quarentena toda, né? E você nem sabe do que seu filho gosta, a cor preferida dele, a atenção. É por isso que a criança fica muito agitada às vezes na casa, porque ela quer atenção, ela demanda atenção. é isso mesmo. Nossa, gente, olha que bacana. Eu tô aproveitando aqui, Cabela, para me perder aqui nos comentários. Pessoal, se eu pular algum comentário aí, olha só, hein? Vocês briguem comigo, tá? Mas eu tô anotando aqui alguns comentários para eu ir seguindo, tá? Tô vendo o pessoal interagindo, mandando joinha. E aí, chegou uma pergunta da Soraya. Deixa eu colocar aqui. Olha lá, Soraya. Oi, Soraya, tudo bem? A Soraya está pedindo dicas para estimular as crianças já em fase de alfabetização, tá? Olha, Dinideia, Dinideia vai ficar gravado, tá? Essa live, tá? Vai ficar gravado assim. Depois eu vou colocar lá no canal do YouTube também, tá bom? Fica tranquilo aí. Então vamos lá para a pergunta. Então, para quem pode ainda sair de casa e pode ir até a banca de jornal, aquelas revistinhas picolé, baratinha, R$ 3. Tem um monte de atividade super legal para criança. Super legal, tem todos os níveis. Desde a criança lá, a alfabetização, a partir de 4 anos, até ensino fundamental, para encontrar a revistinha certa lá na banca de jornal. Jogo da velha, raciocínio, atenção. Pesada. Camila, eu acho que tá caindo a sua internet. Aí a sua sumiu pra Deu uma travadinha aqui. mim. Peraí, gente, vocês sabem que Pra mim live é assim.
Calma aí, agora tá voltando. Para Vamos mim tá lá. normal aqui. É. Então vamos lá. Às vezes pode ser minha internet aqui. Volta É, um para mim, eu tô pouquinho. vendo normal. Isso. Agora vamos lá. Desculpa aí, gente, mas é a internet, tá? Agora acho que voltou. Aí, voltou. É, a gente não tá sendo patrocinado, é a nossa internet, né? Vamos. Você estava comentando então da revistinha, né? E aí travou tudo. Voltar, por favor, pra gente. Vamos lá. Então, eu falei da revistinha Picolé, que é uma revistinha que vende na banca de jornal. Tem todos os níveis de dificuldade para criança. Então não tem como a criança perder o interesse, não. Ai, não posso sair, tá certo, não vamos sair. Quem pode ficar em casa, fica em casa. Jogo da velha, jogo da forca. Além da forca, vamos pensar assim, a criança está sendo alfabetizada e ela não sabe pensar na palavrinha lá para escrever no jogo da forca. Gente, hoje a gente se vira nos 30, professor, para fazer aquela criancinha aprender. A gente pode usar a figurinha. Às vezes a gente compra revista, uma revista velha, livro velho, que a gente pode recortar a figurinha, dá um desenho da figurinha para ela. É o Olha que bacana. estimular, é a autoestima para a criança. A gente não tem que corrigir, né? Essa época de quarentena, a gente tem que ser flexível. Não é certo ou errado. Ficar corrigindo não tá errado. Não, mas para a criança ter interesse, não perca o interesse das coisas. Por isso, eu fico muito preocupada nas crianças de fase de alfabetização agora, né? Porque as crianças maiores ainda se viram, já estão lá naquele pique de estudar, consegue ler o livro, se vira, busca as coisas, né? E aquela que está aprendendo a ler e escrever nessa fase, né? Que os pais que podem ajudar, é ótimo, estimule, escreva listas de palavras. Então vamos falar de animais? Que animais que você conhece? Hoje em dia, a criança, a maioria tem celular. Vamos deixar um pouquinho de lado o celular. Eu vi uma pergunta aí perguntando dos jogos do celular, já vou responder. Aí vamos colocar de animais. Que animais você assistiu no Mundo Bita? Ah, então tem o elefante. Vamos escrever elefante? Gato, cachorro. Lista, escreva listas. As coisas fazem sentido para criança. Deu Pessoal, para vocês ouvir? estão ouvindo? Vocês estão ouvindo que eu acho que a internet de novo caiu. Agora eu não sei se é a minha ou se é a da Camila. Mandem aí pra Eu gente não nos sei comentários. também. Vocês estão ouvindo, gente? Aí eu peço os comentários, eu te dou uma. Nossa internet, ou é a minha ou é da Camila, não está ajudando, gente. Olha quanto assunto da Camila, gente. A Soraya falou aqui. Manda a Vanessa sair do Wi-Fi. Manda o pessoal sair do Wi-Fi aí. Para mim que tá funcionando. É Camila que travou. Camila, vamos fazer o seguinte: você quer sair e entra de novo. Tá, vou sair e vou entrar de novo. Não, vou colocar ali. Pera aí, então. Pode sair. Você pede para É entrar a de minha. novo, tá? Pessoal, só um minutinho. A gente sabe que, olha, live é assim, o negócio é ao vivo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários, pessoal dando retorno. Olha que bacana a nossa audiência aqui, hein? Vamos lá, esperar a Camila entrar de novo. Ó, Vanessa, tô assistindo. Ah, se não estiver assistindo, hein, Vanessa? Ia ter a Cássia e a Camila para te cobrar, hein? Mas e aí, pessoal? Vocês têm mais alguma pergunta? Vão colocando aí, vão interagindo, né? Vocês viram que a Camila tem muita dica legal para trazer, né? Principalmente aí para as crianças que estão. Deixa eu colocar aqui para ela entrar, gente. Agora vai dar certo. Olá, minha mãe, está ótima a live. Isso aí, mãe. Vamos lá, gente. Agora vai. A Vanessa tá aqui na frente testando a internet.
Ô, Eu tô me vendo. tá dando certo aí? Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Esse? Então, vamos lá, deu certo. Você tá Ela tá ouvindo, me vendo. Camila? É que a Vanessa tá aqui, ó. Porque ela tá me vendo. Vamos falar. A Vanessa tá aqui na frente testando a internet. Eu tô me vendo. Calma, vem pra trás, vou sair e vai entrar. Tô te vendo, pode falar. Tá chegando atrasado o áudio aí, não tá? Tá. Eu sei que tá alto. Vamos lá, então, gente. Bora lá. Vamos continuar. Pode falar. Ah, tá. Gente, a minha equipe técnica aqui tá falando para Vanessa sair de perto aí, de onde você está com o celular, para dar interferência. Ah, já foi. Ah, então tá bom. Então vamos lá, vamos continuar. Da onde que a gente parou, né? Já até me perdi aqui. Das atividades para as crianças de alfabetização. Isso, tá? Então vamos continuar aí. Depois a gente tem que falar a questão do celular, hein? Não pode esquecer. Eu estava comentando da questão de listas. A criança ela aprende melhor na fase de alfabetização quando a escrita para ela faz sentido. Então, quando ela tem isso em casa, de ver os pais lendo, escrevendo, isso se torna curioso para ela. Então, escrever lista de supermercado, lista de animais, lista de brinquedos. Muito válido. Isso daí é bem legal para eles na questão de alfabetização. E falo de novo, não corrija uma criança. Se precisar, vai lá e escreve. Ah, escreveu, por exemplo, girafa errado. Mostre como você escreve girafa. Não precisa escrever, corrigir o dela, né? Antigamente a gente tinha aquela questão daquela canetona vermelha com X tá errado. Não, né? Não precisa. Hoje não tem tanta coisa, evoluiu tanta educação que a gente pode corrigir de uma forma mais carinhosa. Né? Não é deixar a criança fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, que senão ela não vai aprender. Mas de uma maneira mais atenciosa para a criança. Interessante. O segredo está sempre na forma, né, Camila? Na forma que a gente faz as coisas, né? Na forma, né, às vezes com carinho, né? A criança, ela percebe, né? Ela entende, né? Sim, então, a criança é muito curiosa. Sim, muito curiosa. Nossa, muito legal. E aí a gente pode já partir para a pergunta aí do Lucas, que ele falou um pouquinho sobre estímulos por jogos em celular. É indicado ou não, né? Então vamos entrar agora no assunto polêmico. É indicado. A tecnologia está aí para favorecer. O que não é indicado é um tempo muito grande da criança no celular. Certo. Não é? E sempre com a assistência do pai e da mãe. Então a mãe hoje está tranquilinha, terminou o jantar, pode ficar do lado do filho? Pode dar o celular para ele mexer um pouquinho, sim. Por que não? Pode usar esses jogos, porque tem muitos jogos educativos de alfabetização, tem a Forca online, tem jogo da velha online, pode usar sim, mas tudo moderado. Entendi, né? Então, legal, gente. Essa parte de celular, a gente fala que é polêmico, porque, na verdade, a gente, enquanto adultos, também tem que tomar muito cuidado, né? Eu tento me policiar o tempo todo, né, no uso do celular, ainda mais a gente que trabalha, né, com redes sociais, com grupos de WhatsApp, a gente acaba meio que, né, caindo em tentação, vou só verificar, né, vou só olhar aquela mensagem. E aí, Mas sabe o que eu percebo hoje em clínica, atendendo criança? As crianças que estão chegando na clínica para atendimento são crianças que estão ficando muito tempo no celular. E o que está acontecendo? Estão ficando sem habilidades sociais. A gente está tendo que trabalhar esse medo da criança de contato com a outra. A criança não sabe conversar com a criancinha, com o coleguinha da escola. Então está acontecendo muito isso. O excesso vai refletir lá na frente. Aí vai chegar na escola, a gente acha assim, ué, o que acontece com essa criança? É tímida, tem medo, né? E a gente não sabe. Então, o trabalho do psicólogo,
assim como do professor, assim, eu tenho essa oportunidade de ter feito psicologia, ser professora, então tenho uma visão diferente de alguns colegas, mas talvez a gente, às vezes, a gente não perceba isso, né? Às vezes os pais não trazem, não querem contar também que, ele fica o dia todo lá porque senão eu não consigo limpar a casa, não consigo cozinhar, eu não consigo mexer no meu celular a hora que eu quero, né? Mas isso vai refletir lá na frente. Habilidades sociais. A maioria das crianças e adolescentes não. Quer dizer, não tem não. Todo mundo tem habilidade social, só que a gente tem que aprimorar isso, porque senão vai ficando com medo, não forma grupos, não tem assunto, vai para a escola, é direto no celular. Então toma muito cuidado com isso. Isso é interessante. Assim, né, você está trazendo uma experiência tua de clínica, né? Algo que você está vendo ali na sua frente, que você acompanha, e você vê isso também em sala de aula, né? Então, é por isso que é bacana a Camila tá falando com a gente aqui hoje, né? Que ela tá vendo o que isso está refletindo, né? E quanto isso é perigoso, gente, né? Vamos pensar, uma pessoa sem habilidade social no mercado de trabalho, vamos pensar lá na frente, né? E sabe o que isso também interfere, Cássia, na questão de emoções e sentimentos. A criança ela não sabe nomear sentimento. Então chega aquela criança, aquele adolescente bravo na clínica, irritado. Porque aquele momento ela não pode entrar com o celular lá na terapia, lá na clínica comigo. Ué, mas de onde vem aquilo? Porque ela não sabe externalizar o que ela tá sentindo. Porque lá na casa fica o dia inteiro no celular, ela vai se irritar com o quê? Vai se irritar porque a mãe tirou o celular e fez ela comer. Mas é esse tempo, aí chega na clínica, é uma outra criança, né? Eu vou falar pra mãe, olha, tá muito irritada. Não, mas em casa ela não é irritada. Ele não é irritado. E aí? Né? A gente está lá, a questão da clínica com criança funciona como adulto também. A gente tem aquele sigilo, a caixinha de segredo. É lógico que a gente faz orientação para pais, tem coisa que a gente conversa assim, mas a gente percebe algumas coisas que acontecem lá na casa, né? Olha só, né, gente, que preocupante, né? E é uma realidade assim, não tem como a gente fugir, né? Eu percebo muito isso aqui, experiência própria, não tem como você fugir, né? Então, eu acho que para cada idade tem um certo tempo, né, para que a criança fique no celular, né? E tem que saber administrar isso, tem que ficar de olho, que nem você falou, os pais têm que estar ali supervisionando, né? Porque a gente sabe que a internet, né, aí é um mundão, né? Abriu ali a página ali para navegar no YouTube, você tem de tudo. Então a gente tem que tomar Sim. cuidado mesmo, né? Hoje ainda o YouTube tem o Kids, né? Eu falo Isso. pela minha sobrinha, que às vezes tá com o celular na mão lá, tá com o dedinho lá, 2 anos. Eu instalei lá o YouTube Kids, o tempinho que ela pode ficar, porque senão aparece coisa, gente, que não é pra criança ver. Exatamente. Às vezes até uma propaganda ali, nada a ver, né? Que a criança, né, fica até, ela tá fazendo outra coisa, e ela, de repente, presta atenção naquilo que não pode, é incrível, né? E aí É. elas estão ligadas o tempo todo. E até tomar cuidado, às vezes, com isso do YouTube, como que chama essas criancinhas que já têm grupo, comunidade, não sei como que chama no YouTube, Mesmo. né? Que YouTubers, né? são os YouTubers da vida, as criancinhas aí. Porque às vezes eu tô vendo pela minha sobrinha que ela tá imitando a criancinha irritada ou falando. Outro dia tava falando o Sim, nome do menino, eu falei, onde você tirou isso? Então a criança grava, assim. E às vezes não acontece nem em casa de briga, as crianças estão ensinando a brincar, porque essa fase de 2 anos para 3 anos é a fase que a criança já aprende por imitação, né? Mas é a fase que a criança ela tá aprendendo a brincar de casinha, ela tá aprendendo a brincar de escolinha, de carrinho, com boi de super-herói. Então ela vai prestar muita atenção nesse vídeo. Então, às vezes, tá mostrando cena que tem criancinha brigando com outra criancinha, ela vai fazer isso depois. E aí, ela faz na escola, a gente chama a mãe, ela tá brigando, onde que ela aprendeu a fazer isso? Onde ela aprendeu a falar essa palavra? Ai, não sei, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que vê, selecionar o que vê. Às vezes não tem nenhuma intenção, mas a criança não tem aquela maturidade para aquele vídeo ainda. isso é importante mesmo, gente. Deixa eu ver aqui os comentários para a gente não pular aqui, né? Ó, atividade de rua, brincadeira de ruas é muito importante. Faz Sim. falta nas escolas,
e na vida das crianças na própria A gente casa. faz na escola. Aqui, pelo menos na prefeitura, a gente sempre tem um projeto de resgatar essas brincadeiras. Ano passado, a gente teve a Semana do Brincar, que aqui na prefeitura a gente tem. Então, a gente pega essas brincadeiras de antigamente, né? Igual eu falei lá no começo da live. Mora em apartamento? Tais atividades. Tem um quintal em casa que seja pequeno? Brinca como a gente brincava antigamente. Faz amarelinha, faz tracinho no chão para andar com um pé atrás do outro. É equilíbrio, a psicomotricidade, porque tem criança que não sabe pegar no lápis. E tudo isso tem a ver. Então, trabalhar muito a questão do corpo, né? De senso do corpo, saber a sua força. Então, pegar, assim, essas brincadeiras de rua que a gente brincou muito, que foi super saudável, e a gente pôr em prática, assim, continuar colocando em prática na escola, e agora na quarentena, fazer em casa. Nossa, gente, olha que bacana. Isso é ótimo, né? E experiência própria também, trazendo experiência aqui, né, enquanto mãe. A gente revive muita coisa da infância também. É muito gostoso, né? E aí você vê que a criança tá ali com você e você tá fazendo uma atividade que é prazerosa para você, isso também, né, vai estimular, né, o vínculo, né, com o seu filho. Às vezes, né, você não tinha tanto tempo para ficar com ele, agora você está tendo, né, você está conhecendo ele mais, né, coisa que às vezes você não tinha aquele momento, né, de repente, né, você vê o crescimento dele, porque é muito rápido, né? Nessa fase da primeira infância aí, é muito rápido, né, Camila? Muito As crianças, rápido. E a fase, até 1 ano de idade, é a fase que a gente mais tem que estimular. ó lá, Mais, gente. né? E essas atividades que a gente anda fazendo agora na quarentena, vocês pais, guardar, registrar, tirar foto, porque lá na frente vai ficar nessa memória da criança. Então registra, tira foto, faz um desenho, guarda, registra tudo isso. Mas eu volto a falar, estimulem muito a criança em casa. A gente não está indo na escola, não está indo para a escola, a gente não sabe quando vai voltar. Né? Se a gente vai voltar em junho, se a gente vai voltar em julho, como é que está sendo? Os colégios particulares têm as plataformas aí de educação à distância. Não sei como funciona, não posso falar. Mas da minha realidade aqui, a prefeitura, eu vi a entrevista do secretário essa semana, ele até falou que as atividades que estão sendo propostas para as crianças são atividades que elas já conhecem, que elas têm capacidade sim de fazer de acordo com a idade. Não está dando atividade nova para cobrar a criança, está tudo muito flexível agora com a quarentena. Então, mas Olha a isso. gente precisa, falo como professora, não vamos pensar que é um ano perdido. Não vamos pensar negativamente assim, vamos pensar positivamente. Então, tá em casa, vamos estimular com o que a gente tem. Né? É fácil a alfabetização? Escreve junto com a criança, faz uma musiquinha, canta, mostra palavrinha. É de 1 a 2 anos, canta de novo, fala, nomeia, brinca passando, estimulando o corpo, fazendo um carinho com a criança sentir o seu corpo. Então, não é um tempo perdido. Ótimo você falar, tá? Isso é bom você falar mesmo, porque às vezes, né, os pais, eles ficam, às vezes, se perguntando, falando, nossa, e agora, né? Como que fica a aprendizagem, né? Mas olha que bacana, né, gente? Então, vamos fazer o que é possível, né? O que é É, possível, o que está ao nosso alcance, né? Não vamos ficar se cobrando, né? Porque o que a gente precisa agora é estar bem, principalmente emocionalmente para essa criança, né? Porque a gente está vendo aqui um comentário, ó, a criança faz o que fazemos e não o que falamos, né? Então ela vai se espelhar no nosso comportamento, vai, sim. nosso sentimento, de que forma a gente está reagindo a tudo isso, Uhum. né? Se os pais estão estressados em casa, a criança vai crescer estressada, é o repertório que ela tem. Né? A família é a escola também, e principalmente agora, que não tem a escola física, né? Vamos dizer, a instituição escola. Então, se você está estressado, você está ansioso, né? Os adultos, aquela briga em casa porque não está dando mais conta, já em casa todo mundo lá, a criança vai se espelhar, vai repetir comportamento. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí a gente sempre reforça aqui, né, a procurar ajuda, né? Principalmente os adultos têm que procurar ajuda. Ah, não estou dando conta, gente. Vamos se cuidar, né? Porque a gente tem essa possibilidade de falar o que a gente está sentindo, Sim. né? Nós temos que cuidar dessa criança. Agora na pandemia,
né? Que a maioria não está saindo de casa, atendimento online, ou com todo o rigor da saúde que a gente está seguindo. Muitos colegas estão atendendo. Você não tem condições de pagar, entre em contato com o profissional e fale isso que você está sentindo. Olha, eu não tenho como pagar nesse momento. Eu tenho certeza que vai ser atendido sim. Então não hesitem. Eu tive bastante procura de casos de ansiedade que está acontecendo. Não posso sair de casa, eu moro no apartamento. Aumentou porque é muita informação que eu estou ouvindo de tudo. É a criança que quer minha atenção, é tudo. Não sei o que fazer, foi maluca, né? Busquem ajuda, né? Vocês estão vendo a nossa live hoje porque vocês têm internet, vocês têm rede social. Muitos psicólogos estão atendendo. Não tem condições, vou falar. Manda uma mensagem. Eu tenho certeza que ele vai te atender. Isso é importante, tá, gente? E nosso conselho, né, de psicologia, ele liberou mesmo esse atendimento online, né? Foi comprovado cientificamente que também tem, né, Sim. efeito, né? Da mesma forma que o presencial, né? Que eu tô percebendo ainda que muitas pessoas estão resistentes a isso, né? Esse tipo de atendimento mais. Assim, a questão do sigilo é a mesma coisa que a gente orienta os pacientes, né? Vai no cantinho reservado, no horário que é melhor para você. Nós, profissionais, a gente continua com a questão da ética e sigilo da mesma forma, os nossos registros. Não é porque não é uma live porque a gente vai usar um aplicativo, né? Isso, não é assim para todo mundo ver, é um aplicativo bem reservado, que estão usando o Zoom agora. Então, é tudo cientificamente comprovado, reservado. Não se preocupem que ninguém vai ficar sabendo de qualquer forma do que você vai estar falando. E a gente vai orientar. Então, não esperem a questão agravar. O que a gente está vendo na questão de ansiedade, só puxando um link para não esquecer, não fugindo muito da educação, é que a ansiedade está aumentando muito agora. A ansiedade é o descontrole da respiração. O que aconteceu? Outro dia eu vi uma reportagem de uma atriz que ela achou que ela estava com Covid, porque ela ficou com muita falta de ar. Ela ligou para o médico e o médico falou para ela prender lá a respiração dela lá por 10 segundos e ela conseguiu. Aí o médico falou, não é a Covid, porque senão você não conseguiria segurar. Então a ansiedade, as crianças também têm, para a gente não esquecer disso, crianças também têm ansiedade. Né? Às vezes não é só falta de ar, o nosso corpo se manifesta de outras formas, mas é uma coisa que depois pode surgir uma síndrome do pânico e outros problemas. Então busquem ajuda. Nossa, Camila, olha que interessante, né? Esse exemplo que você trouxe aí pra gente. Eu tenho percebido mesmo, né? A ansiedade é geral, né? Em casa, a gente teve que voltar ao trabalho, né, presencial, no ambiente de trabalho, né, uma tensão muito grande, né, e realmente, eu estava conversando essa semana mesmo, né, a gente já fica com aquela respiração, né, acelerada, aí já tem que usar máscara, que já, né, acaba atrapalhando, e aí parece que o negócio só piora, né? Parece porque junta a ansiedade com o medo. A gente não sabe se a gente tem medo de sair para trabalhar ou de voltar para casa. Exatamente, né? É muito importante nessa hora buscar ajuda, buscar orientação, né? Com alguém de sua confiança, né? Então, o fato da gente estar fazendo essa live é para isso mesmo, gente, para esclarecer, né? As formas de ajuda que vocês podem procurar. E qualquer coisa também, né? A gente está aí à disposição, né? Manda mensagem para mim, manda para a Camila, a gente encaminha para os nossos colegas, tá? Sim. E aí, nos comentários aqui, para eu não me perder de novo, eu tenho que ler esse comentário aqui, que é da minha colega, Cico também, a Pri. Um assunto importante. Eu estava preocupada com a aprendizagem presencial perdida, né? No caso do filho dela que está no 3º ano. Ó. Então, estamos acalmando aí os pais, né? Porque a gente sabe que a gente acaba se cobrando mesmo. Não adianta. Né? A Pri, eu conheço ela. Eu não sei como que está a questão da educação lá em Extrema. Mas aqui, segundo o secretário, se a gente tiver que repor aula de sábado, de domingo, dezembro, janeiro, a gente vai fazer. Entendeu? Para a gente ter a carga horária. Estão atualizando, mudando o calendário. Acho que já mudaram, não tenho certeza. Mas não vai ser perdido.
Mas é continuar assim, não deixar a criança livre lá em casa, né? Ai, tá de quarentena, vai, faz o que quiser. Não, não faz isso, não. Né, procura, estimula. Tem contato de algum professor? Pede alguma atividade. Ou, né, tem internet? Você vai achar de um monte. Se quiser, depois eu disponibilizo um monte de coisa. Tenho. E... Mas não é um tempo perdido. Terceiro ano, eu já dei aula para terceiro ano. É uma fase, assim, bem gostosa, né? E umas atividades novas, né? Aquela fase, deixa eu ver se eu lembro, acho que onde entra multiplicação, divisão, essas montes de coisa, que é lá pro segundo semestre, né? Mas a gente pode, a criança é super esperta. Cada um tem uma forma de ensinar, né? Outro dia eu disponibilizei eu compartilhei no Facebook, acho que um videozinho, um áudio de um menininho falando que ele mandou para a professora. Não sei se você viu. Não, esse eu não Né? vi. Fala pra gente aí. Deixa eu ver se eu lembro, que ele fala que ele manda para a professora falando assim, a lição de casa, a lição que você me mandou, a minha mãe não consegue me ensinar, porque ela tem um jeito, ela tem jeito para cozinhar, e você tem jeito para ensinar. Querendo dizer que a mãe não conseguia dar conta disso. Eu ouvi o áudio. Eu ouvi o áudio assim, da criança, verdade. A gente não pode esquecer disso também, né? Às vezes a gente começa a ver só negativas coisas, e a gente só critica tudo, e a gente não vê o contexto de todo mundo. Exatamente, exatamente. Não é? A gente às vezes critica só a escola porque está acontecendo isso, ou a família que está fazendo aquilo. A gente tem que pensar em tudo, né? A gente enxerga só a pontinha do iceberg, a gente não sabe o que está lá embaixo. Né? Eu sempre estou compartilhando bastante coisa no meu Instagram, dessas coisas de ansiedade, de escola. Outro dia eu coloquei uma figurinha lá que tava o menino lá fazendo a lição dele no computador e na janelinha o menininho que vai à escola pública e não tem acesso a isso. Não é? Então, são realidades diferentes e a gente tem que levar, a gente tem que ser empático. É lógico, a minha vontade é fazer o quê? Chamar as crianças a vir na minha casa. Ou eu lá na casa das crianças ensinar. Porque eu tô numa fase assim que eu preciso dar aula. Entendeu? Eu tô numa fase que eu preciso dar aula, preciso de uma louça. Precisando, nessa fase. Faz live enquanto isso. Dá aula aí online mesmo. Começar a fazer live com os alunos. Isso. Boa ideia, não é? Gente. Ó. Sim. As mães aí que precisam. Deixa eu aproveitar a oportunidade, já que eu lembrei disso. O Instituto Radiar aqui da cidade, que é da Lismara, ela está oferecendo, né? Eu não sei o valor, se tem algum valor, para dar orientação para as crianças nesse tempo de quarentena, por causa das lições de casa. Então, uma criança com alguma dificuldade, ela está dando esse auxílio, esse apoio. Então, procure no Instagram, Instituto Irradiar. Bacana, gente, legal. Isso é importante também, né? Porque às vezes vai ter uma hora que você vai ter que buscar ajuda profissional também. Porque tem pais sim, que não tem paciência de lição de casa. Eu sei, eu já dei aula para criança, eu sei que não tem paciência. A liçãozinha vai bonitinha lá, perfeito, perfeito. Então aproveita o profissional que está oferecendo essa ajuda, vai atrás. Tem alguma dificuldade? Olha, tem uma atividade lá que eu não sei. Né? Vamos pensar assim, do particular, que não é a minha praia agora no momento. Entra em contato com algum profissional, pede ajuda. Né? Eu acho que as coordenadoras, professores dessas escolas estão dando suporte. Então não tenha medo de falar que não sabe. Sim, eu acredito, né? O pessoal está bem disponível, até porque né, eles estão ali tentando criar formas de passar todo esse conhecimento. Então, aí todas ansiosas pelo jeito, né? Eu quero dar aula, né? Porque vocês sabem da importância, né, do trabalho de vocês na educação, né, gente? A gente sabe que a educação é tudo, né? Sim. A gente precisa ter uma boa educação, né? Ter, claro, o suporte na família, que é o principal, né? Ter toda essa parte da socialização, mas nessa fase escolar, né, é a grande parceira, é a escola. Sim, os professores. Porque assim, todo mundo, a comunidade escolar foi pega de surpresa. Né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga que eu lembro o último dia que eu dei aula, o que eu estava fazendo no último dia. De repente chega uma notícia que as coisas pioraram, né? Que ia começar a pensar os alunos. Eu tenho certeza. Se tiver professor assistindo aí, fale para mim se eu já tô fora da casinha. A gente lembra o último dia de aula. O que a gente fez no último dia de aula. E de repente chega no último. Eu tenho 16 alunos de 3 anos.
e dando uma notícia que de repente vai parar tudo, chega no outro dia, eu tenho 2 alunos. O que acontece? Cadê a escola? O que é esse silêncio? Né? Um negócio meio assustador, e fechando a escola, acabou de começar o ano letivo. E aí, o que a gente vai fazer? Aí, a princípio, a gente imaginava que eram 15 dias. 15 dias? Descansar, 15 dias preparar as coisas, os cartazes da escola que tá faltando, pensar na festa junina lá em junho, Dia das Mães, Páscoa. Cadê a atividade de Páscoa? A gente não tem atividade de Páscoa de mães, né? A gente também não estava esperando isso. Nós, da educação infantil, pelo menos da prefeitura, eles estão dando todo o suporte, né, para os pais. A gente não tem uma plataforma online, mas todas as atividades estão planejadas conforme a idade e objetivo do que eu já falei. Sim. Então, aproveitem, não precisa nem imprimir nada. Dá para você fazer na folhinha em casa, olhando para o celular da mãe. Olha, interessante. E agora eu lembrei, né? Você comentou, teve o comentário da Pri, lá em Extrema eles estão com uma plataforma, o pessoal da educação tem uma plataforma, só que tá difícil também, né? Porque a gente volta naquela questão que tem famílias que não têm acesso à internet. Não tem acesso. Né? Que não tem um aparelho, que tem um mínimo, né? Para comportar ali, né? A plataforma, não conecta na internet, que mora muito longe. Né? Então, zona rural, que a internet às vezes é bem complicado, você tem que ir lá na ponta do morro para procurar sinal. Nós aqui, ó, agora a gente está aqui, né, fazendo uma live, de repente caiu a internet, né? Então fica complicado. Então que nem você falou, ter muita empatia, né? Muita compreensão. Que esse a gente vai aprender muito com ele, né? Eu acho que é cada um enxergar realmente o seu lado, sabe? A gente não enxergar só, como eu falei, só criticar, enxergar o lado do professor que precisou aprender a se desdobrar e gravar aula, né? Dar aula pelo celular. A gente sabe se a criança está aprendendo. Quando a gente chega próximo da criança, a gente sabe a carinha do aluno que aprendeu, que não aprendeu, que entendeu, que não entendeu aquilo. Né? Então, imagina como que tá. Então, assim, aqui o que tá legal é que não estão dando matérias novas. Sim, isso eu acho que é importante, porque aí ia gerar mais ansiedade. Eu tenho que dar um suporte, sim. Alguma coisa, sim, tem que ser dado. Não tem que deixar assim, né? Mas a gente tem que aproveitar as oportunidades e pedir ajuda do vizinho, pelo muro, prestar a internet. Exatamente. Compartilhar o Wi-Fi, gente. Né? E aí, gente, vamos lá. Tem o pessoal que mandou beijo, a Márcia. Ó, diretamente de Campinas, hein? Beijo, Márcia. E aí, gente? Deixa eu ver aqui. Soraya, Palminha, vamos lá. A Vanessa colocou aqui, também estão imprimindo apostilas para quem não tem acesso. Camanducaia imprimiu para toda a rede. Ó. Realidade da educação de Camanducaia, Minas Gerais. Uhum. Isso é bom. Atibaia também está imprimindo. Atibaia. Deram conta lá de imprimir. Estão buscando nas escolas. E aí, vocês têm mais algum comentário, alguma pergunta? Porque, olha, nosso tempo, olha, temos mais 10 minutinhos só. Porque daí... Deixa eu dar mais uma dica de tudo que eu passei as atividades. Da questão, independente da idade da criança. Até adolescente. Ou qualquer estudante até na universidade. Nossa. A questão da rotina. O que é rotina? Às vezes a gente fala, e a gente aprende só na faculdade a palavrinha rotina. Ai, que bonita a palavra, mas o que é isso? É a gente escrever, porque o nosso cérebro registra melhor quando a gente escreve. A gente escrever o que a gente vai fazer no dia. Porque assim a gente vai baixar a ansiedade dessa criança, a gente vai separar uma hora daquela rotina pra gente dar atenção pra criança em casa. E a gente vai explicar pra ela, olha, agora é o seu momento, porque depois a mamãe e o papai vai ter que trabalhar. Então ela vai entender, porque ela consegue aprender assim, ela consegue entender isso. Isso vai baixar bastante a ansiedade dela. Então, coloquem uma rotina. Escreva no papel. Ela adora ver todo mundo escrevendo, a criança. Pega um papel lá, um caderno. Escreve, olha, então, de manhã já acordar, depois escovar o dente, tomar café. Façam essa rotina com a criança. Às vezes é cansativo. Eu oriento os pais, às vezes em clínica, eles não dão tanta importância para isso, mas isso é fundamental. Na escola a gente tem isso.
Com as crianças menores, que não são alfabetizadas, a gente faz com desenho, com foto, né? O desenho da criancinha chegando na mochilinha, né? Com os maiores, a gente já faz escrito. Então, faça uma rotina com a criança. Põe em prática. Sabe aquela rotina tipo a Super Nani? Sim, adorei. Vou fazer Rotina aqui em casa. funciona. Rotina funciona. Explica direitinho. Olha, agora, ó, o seu momento é aqui, ó. Onde tá a sua foto, Arthur. Quando chegar na sua fotinha, ó. Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Ó. Aí a sua atenção é só para você. Sim, sim. Isso é ótimo, porque eu percebo, né? Eu tava de férias quando tudo isso aconteceu, né? Então minha quarentena foi um pouco nas férias. E quando eu voltei a trabalhar, gente, ele estranhou pra caramba, né? Nossa, eu cheguei em casa no primeiro dia, ele estranhou, né? Então é a questão da rotina. Então, aí eu falo, amanhã eu vou trabalhar. Daí ele fala, mas de novo, né? Mas ele tá acostumando, né? Porque eu já tô quase um É. mês já de volta. Uhum. Essa ideia, porque daí eu vou falar, olha, né? Esse dia a mamãe trabalha, amanhã não, né? Vou fazendo isso com ele. Então, olha que bacana, gente, até para adulto, tá vendo? Ó, a Vanessa colocou assim, para adultos que mudaram a vida também. É, a gente Gente, mudou a nossa rotina. A gente se organizou toda. Eu, por exemplo, eu tô aqui em casa. Trabalho em escola, em clínica, eu tô aqui. Né? A gente muda o hábito de dormir, vai dormir mais tarde, no outro dia acorda mais tarde, né? A gente tem que se programar tudo certinho, porque é o relógio biológico. E de repente tá de um jeito, de repente muda tudo. E o organismo exatamente. vai responder de um jeito, e a gente não entende depois, e daí aumenta a ansiedade, ai meu Deus, o que que eu tenho? Eu vou lá no hospital saber, mas eu não posso. Então a gente começar a se olhar um pouco, né? Para ver o que a gente está fazendo. Nossa, que bacana, que bacana. E aí tinha uma pergunta que eu esqueci de falar, como brincar com o filho e dormir ao mesmo tempo? Brincadeira, tá, gente? Essa foi meu marido que mandou. Gente, não é fácil não, né? Você tá cansada, né? Seu filho quer brincar, né? Acho E que tem que não tem brincar junto, porque tem que brincar junto para a criança aprender. isso aí, tá? Recado dado aí pro João Henrique aí. Gente, ó, a Pri mandou palminhas rotina. A Pri estudou com você, Camila. Você vai lembrar. Estudou. Excelente Ela, aluna. ela é mesmo, belezinha, viu? Beijo. Belezinha. Amanhã a gente se vê em extrema, hein, Pri? Então, gente, olha, fechando chave de ouro. Camila deu uma super dica. A gente vai ter que pôr em prática. Se a gente quiser melhorar aí, né, a nossa vida, os nossos relacionamentos familiares, né, a gente vai ter que pôr em prática, tá? E olha que bacana, né, a gente ter esse momento aqui, né, com uma profissional capacitada, que tem uma experiência aí de vida, né, que tem uma experiência na educação, na psicologia, super completa aqui essa live hoje, tá? Queria te agradecer, Camila, tá? Muito obrigada mesmo de estar aí disponível com a gente, tá? Brigadão mesmo. Passou rápido. Você Você viu? colocar até, eu precisei colocar até o celular para carregar. Tá vendo? Ó lá, deu certinho, tá? Eu queria agradecer também aí o pessoal que participou. Camila, olha, essa turminha é muito animada, hein? Participou bastante. Ó lá, pro Camila, saudades. Parabéns, Rafa, menino. Ó lá, tá vendo? Lucas, a Soraya, Parabéns. Tem a minha muita gente. sogra, não sei se é ela que tá vendo, é o Fábio que tá vendo. Ó lá, sogra da Camila, um abraço aí. Isso aí, ó. Tá vendo a família? Minha mãe também tá assistindo. Olha que A beleza. Vanessa, depois vai falar que eu não falei. Vanessa, sua irmã da Camila Damasio, né, Vanessa? Amanhã a gente se encontra, tá? Depois se você quiser Bora falar fazer mais uma com a gente. live com a Vanessa. Então, eu já convidei ela, sabe? Mas ela saiu pela tangente. Mas eu acho que, quem sabe, semana que vem, hein? Olha lá, tô vendo com a Duda. Olha lá, tá vendo? Olha lá, A beleza. Mi, a Milena, a Tati. Isso, gente, vai mandando aí, ó. Amanhã eu vou Vai mandando. cobrar quem falou pra mim que ia assistir, não tá aqui pro final da live. Vocês me esperem, me aguardem nas minhas redes sociais. Vou marcar quem falou pra mim que está aqui, não está no final. Legal. Na nossa próxima live, viu, Cássia? Então, isso mesmo, cobra eles, tá? Mas, ó, então vai ficar o convite, a gente vai combinar uma próxima, tá bom? Que foi show de bola. Adorei, tá?
Gente, nós vamos encerrar, falta 5 minutinhos só. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fale agora, né? Pergunta agora ou deixa para a próxima live, tá bom? E aí, tem mais alguma? Olha lá, E quem tiver Soraya. algum tema que queira perguntar sobre escola, a gente faz uma próxima live, né? Do que vocês sugerirem. Hoje foi educação, que é uma coisa muito ampla, por isso que surgiram vários assuntos, mas focar algum assunto determinado que vocês queiram, a gente se programa e vem aqui conversar sobre isso. Isso mesmo, mandem para Camila ou para mim, tá? Sigam a Camila, me sigam, né? Quem ainda não segue a gente, né? Nos sigam lá no Instagram, né? Quem gosta aí de se inteirar desses assuntos, de se atualizar, de se cuidar, segue a gente, né, Camila? Então Opa! tá bom. Vamos lá, então, gente. Tchau, boa noite, Camila. Fiquem Boa com noite, Deus. Cássia. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, então, tá, gente? Tchau, tchau.